Amigos queridos, que a paz de Jesus, a refletir-se em nossos corações nesta hora, permaneça conosco. Que as doces e amorosas vibrações de amor que vertem da misericórdia divina pacifiquem os nossos corações atormentados, acerene as nossas aflições, harmonize o nosso ser, para que a esperança seja a força viva a conduzir os nossos passos, a esperança de um porvir de luzes, a esperança de vencermos a nós mesmos, a esperança, Senhor, de que estamos no rumo de um tempo de regeneração. Estamos a caminho, estamos a postos e confiantes, nos sentimos amparados e fortalecidos por esses Espíritos amorosos e benevolentes que, em nome de Jesus, amparam a humanidade da Terra. Que os nossos pensamentos sejam luzes a refletirem a nobreza dos nossos ideais. Que nossos sentimentos tragam cores e brilhos das vivas alegrias do ato de servir. Aqui estamos, Senhor Jesus, buscando-te a presença uma vez mais, confiantes no seu amparo misericordioso, e pedimos nesta hora aos Espíritos amigos responsáveis por esse Evangelho que nos façam instrumentos dignos, úteis, a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos falando sobre a justiça das aflições. Desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele é todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, os motivos pelos quais nós ainda somos espíritos que sofrem, os motivos estão nas nossas escolhas. As nossas escolhas que vão gerar o livre-arbítrio é o fio condutor do nosso destino. E nós precisamos mergulhar profundamente na questão de que eu plasmo, eu crio, eu trago essa situação que vivo hoje comigo. É muito importante nós nos imbuirmos desta responsabilidade sobre nós mesmos. Porque nós somos aqueles queixosos que lamentamos de tudo e de todos, porque não percebemos que nós é que precisamos fazer uma escolha ajustada à verdade. E hoje, nessa existência, nós sofremos as consequências. A justiça divina, que é o título do que nós estamos refletindo, ela é tão misericordiosa porque é amor e caridade. O que é a justiça? Amor e caridade. Então, para as nossas transgressões às leis, que vão gerar consequências e que vamos
ter que refazer o que desfizemos, construir o que desconstruímos, reparar o que estragamos em nós, isto só se faz em que tempo? No tempo que o espírito tem estrutura para o reajuste com a lei. Porque se nós sofrêssemos a consequência dos nossos atos sem nenhum recurso, nós estaríamos reincidindo e agravando as mesmas dificuldades. E ainda assim, mesmo com recursos, com talentos a serem multiplicados, com oportunidades redentoras, nós recidimos. Mesmo tendo sido preparado no mundo espiritual talvez há décadas, nós reincidimos nas mesmas más tendências. Então, eu trouxe do Pão Nosso uma lição que chama Lógica da Providência, que diz assim, é uma citação de Paulo aos Hebreus: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Vamos lembrar, os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. A exemplo dos primeiros cristãos, dos cristãos de todas as épocas. Então, olha que importante, primeiro o espírito é iluminado para suportar as aflições. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Muitas pessoas não se afastam das religiões que as convidam a mudanças. Porque o que elas observam? Que ali todo mundo só sofre. Interpretação equivocada, mas é a leitura que as pessoas fazem. Então, afastam-se dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, diz Emmanuel agora, os ignorantes e os fúteis, exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Esse é o retrato do momento atual da humanidade, né? A excentricidade, né? Essa bizarrice que Emmanuel fala, posturas profundamente alienantes, é o que, nesse momento em que vivemos, permeia nossa ambientação. Então, todo espírito que gosta de se fantasiar muito, né? Ele está se escondendo. Ele cria personagens. Né? Então, o que é se fantasiar? É criar máscaras, criar personagens que não lhe representam, é ele ter uma postura formal ou às vezes muito informal, não importa, mas que não revela quem a pessoa é. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento, taciturnidade. Vamos compreender isso, né? O espírito não quer entrar em contato com alguma coisa que o convida a mudanças. Mas ele vai entrando, por conta das pendências evolutivas, num estado permanente de tristeza, de desânimo, de abatimento, taciturno, humor fechado. E as pessoas querem soluções para esses sintomas, sem também quererem mexer no seu mundo íntimo. E a justiça divina, através da própria providência divina, aguarda o tempo. Mas quando eu começo a sofrer, eu ainda não entendo que eu estou sofrendo pelo que sou. Eu estou sofrendo pelo que fazem comigo. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. Então, assim,
quando a gente falou, olha, os ímpios, os ignorantes, os fúteis, exibem-se espetacularmente. E com comportamentos excêntricos, bizarros, e se acham felizes. E não querem ser incomodados nas reflexões de mudanças. Muitas pessoas na casa espírita fogem de ouvir determinadas lições do Evangelho para não se sentirem perturbadas, para não se sentirem desacomodadas à beira de uma transformação. Então, mas o abatimento é porque o objetivo existencial não estando sendo atingido, não havendo luta para que esse objetivo seja atingido, então o espírito perde força. Porque quando nós estamos, mesmo que sofrendo, mas indo ao encontro do objetivo reencarnatório, que é rever e recuperar, sanear o meu passado, mesmo que com os joelhos desconjuntados e os pés sangrando, o espírito tem força para ir. Porque tem uma diretriz espiritual que a própria consciência dele direciona. Mas quando ele faz o trabalho contrário, da recusa a esse objetivo, ele vai sofrendo um abatimento, um desânimo, né? A exemplo do Bartolomeu, o desânimo do Bartolomeu estava relacionado ao não entendimento de que a mudança seria dele. Ele esperava então que o pai mudasse, que os irmãos mudassem e que aqueles a quem ele servia mudassem. E só quando encontro com Jesus que ele percebe que ele estava um homem renovado, com aqueles mesmos irmãos, com aquele mesmo pai, com aquela mesma circunstância reencarnatória, sendo um homem feliz. Mas a misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Porque nós questionamos a justiça divina, a providência divina, achamos que os nossos pensamentos são mais certos do que aquilo que Emmanuel está dizendo. Nós não falamos isso, mas agimos assim, porque agimos conforme o que pensamos. Então, o Pai, Deus, confere aos filhos ignorantes e transviados o direito a experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Isso que é a justiça divina se manifestando. Muitas pessoas sofrem pelos seus desatinos, mas ela não está fazendo progresso. Ela não está acrescentando nada, sofre porque é rebelde, renitente, encrudecido, e a vida traz a reação dos seus atos e aquele sofrimento atroz. Outras vezes se vitimizam, não sabem o que fazer consigo mesmas. Estes espíritos estão, como a grande maioria de nós, frágeis. Mas Deus confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências fortes, somente quando estão despertados, iluminados. Então, quando a gente vê um testemunho muito forte de um espírito que sofre, mas ele atravessa aquele momento com grande fé, com esperança, é capaz de consolar as pessoas, a exemplo dos grandes cristãos em todas as épocas da humanidade, esses espíritos já tinham preparo, tinham recursos morais. Por isso podem passar tantas adversidades. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nós temos insistido o que é existir e o que é viver, o que é a vida do Espírito e apenas uma existência. E quando nós aprendemos a ver como espíritos eternos e a viver como espíritos eternos, aí sim nós temos valores diferentes. Diz Emmanuel, nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Isso é a justiça divina. A justiça das aflições. Para uns que já estão preparados
já são os bem-aventurados. Para outros, o sofrimento ainda é para acordar, né? Desperta tu que dormes, né? Esse sono torporoso que o aguilhão da dor movimenta internamente aquele espírito, e isso é um recurso da providência divina. Ele está só acordando, mas ainda nem aflições sentem e nem estão preparados para resolver questões mais profundas. Então, para a gente ir finalizando, os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania, né? Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Então, olha que importante, né? Aqueles que vivem de aparência e que ignoram a si mesmos são frágeis, não suportam as intempéries da vida. E o outro espírito, que é mais nobre nos seus ideais, suportam as tormentas. Isso se chama justiça divina. Porque nós precisamos tomar essa consciência de que a dor, ela é ainda necessária, mas o sofrimento é uma escolha. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a alguma criança. Então, as maiores responsabilidades são sempre conferidas aos espíritos mais amadurecidos. É sempre importante nós perguntarmos qual é mesmo a maior aflição que um ser humano pode passar. É sempre importante a gente refletir sobre isso, porque todas as aflições que somos submetidos e que não sabemos lidar com elas, está relacionada à quebra da homeostase divina em nós. Essa palavra parece complicada, né? Mas vamos traduzir homeostase pelo equilíbrio. Então, Deus, nosso Pai, que cria os mundos de maneira infinita, todo o tempo todo, que cria os seres, as coisas, e de forma única, Deus mantém todo o tempo todo, tudo numa ordem, num equilíbrio, numa frequência de fraternidade e de amor absoluto. Então, às vezes, nós fazemos coisas, premeditadas ou não, que compromete esse equilíbrio divino em nós. Então, às vezes, nós estamos na cozinha preparando um alimento, cortamos a mão. E ali aquele corte, ele quebra a harmonia daquele tecido que está ali nos protegendo, que é a pele. E a gente olha aquele sangue escorrer, aquele momento que desarmonizou, que comprometeu, que lesou aquela área. Mas, como nós estamos imersos no poder divino, de amor, de justiça, de fraternidade, rapidamente o organismo, que está mergulhado
no austro do Criador, por si só, busca reorganizar aquelas células e reconstituir aquele tecido, sem que a gente faça muita coisa, se o corte não foi tão profundo. E mesmo que tenha sido que a gente dê alguns pontos, né, suture ali, em breve tempo aquilo vai se reconstituir. Mesmo que a gente não faça muita coisa. Porque nós estamos submetidos a esse movimento extraordinário de Deus por nós. Então, quando nós estamos aflitos, aquelas aflições que não são as bem-aventuranças, que não são, quando nós não estamos bem-aventurados, nessas circunstâncias, o que nós estamos fazendo? Rompendo momentaneamente com esse equilíbrio divino que comanda desde as partículas subatômicas até toda a complexidade dos mundos e do universo. E para além do universo que também deve haver. A gente diz assim, o que existe? O universo, tá. Mas além do universo deve haver coisas que nós nem imaginamos. Então, quando nós pensamos na justiça, o Evangelho traz o item justiça das aflições. Quando nós pensamos no item justiça, a justiça de Deus é todo o tempo todo, nos conduzir a esse estado de perfeição próprio do nosso Pai. Quando a justiça age sobre nós, é para pegar nas nossas mãos e nos conduzir a um estado de equilíbrio. Isso é a justiça. É trazer-nos novamente para o ambiente onde reina o amor e o equilíbrio. Justiça divina não é outra coisa que não isso. Quando nós olhamos uma cena, vamos pensar assim, uma cena. Vamos imaginar um canarinho amarelinho no galho de uma planta, pegando uma semente. E em seguida um gato que pula nesse canarinho para devorá-lo. Ao assistir a cena, é provável que a gente corra para socorrer o canarinho. Mas o gato não está ali por crueldade. E o gato está treinando suas habilidades para que um dia chegue a ser anjo, ou além da angelitude. E o canarinho não está ali simplesmente para ser alimento do gato, mas também para treinar as suas habilidades. E muitas vezes, observando essa cena, mesmo abocanhado, ele luta e às vezes escapa. E às vezes não. Mas aquilo tem para o gato e para o canário memórias que não se perderam. O canário certamente vai voltar a ser canário. E quantas vezes ainda vai estar na boca do gato, até que nenhum gato o pegue mais. E assim, sucessivamente, nós vamos observando a lei da natureza que alcança todos nós. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Muitos de nós vamos realmente pegar o vírus e não vamos morrer.
E ao pegar o vírus, o nosso corpo físico vai se aprimorar. Ele vai desenvolver habilidades. Porque tudo no universo evolui. Como a Célia colocou, a matéria evolui. O espírito evolui. Tudo evolui. E nós estamos sendo submetidos a essas adversidades para que nossos corpos fiquem realmente cada vez mais resistentes às adversidades. Porque aquelas resistências, elas são necessárias para o desenvolvimento material dos corpos. E vai nos tornar mais fortalecidos. E aqueles que precisarem desencarnar, também estarão levando consigo profundo aprendizado. Porque o corpo, ao lutar ali para tentar superar aquele momento de inflamação muito grave, mesmo que ele sucumba, aquele momento, aquele 1 dia, aquele 2 dias, aqueles dias, naquela circunstância, o perispírito está registrando, está desenvolvendo habilidades que nós, como ciência ainda muito limitada, não conseguimos compreender. Mas está levando memórias físicas ali que são incorporadas. E mesmo que tenhamos que partir, em função de termos levado uma vida desregrada nessa existência, ou que trouxemos de outras existências situações de ajustes a serem feitas naquele instante, tudo isso faz parte da justiça como a mão, entre milhões de aspas, de Deus, nos reconduzindo ao equilíbrio eterno. De tudo e para tudo. Porque não tem nada fora desse equilíbrio. Esses milésimos de segundo que nós nos desequilibramos, é só para que nós tenhamos o aprendizado de compreender, quando nós estamos num estado de consciência mais avançado, como é mesmo que se volta para o estado do equilíbrio divino. Porque quando nós nos desajustamos com a lei, quando nós nos desajustamos, seja uma coisa muito grave, ou mediana, ou pequena, a justiça age em nós para nos levar ao equilíbrio outra vez, para restaurar o tecido perispirítico, para restaurar o tecido físico, para restaurar os campos do espírito. Da mesma maneira como quando a gente corta ali na faca, de maneira como um acidente, o que nós vamos reparar? O tecido vai ser reparado. Então, quando nós compreendemos isso, nós vamos ampliando a nossa consciência profundamente. Porque isso que nós estamos passando neste momento, que nós vamos chamar de aflição, seja ela qual for, é apenas e tão somente um processo
de restauração de uma malha que se rompeu por força da nossa ignorância, da nossa inexperiência, do estado evolutivo que nós nos encontramos, e que a justiça vai agir para recompor a malha, seja material, perispirítica ou espiritual. Esse instante que nós estamos vivendo de aflição na Terra, em especial no Brasil, com certeza, irmãos, com certeza, nos últimos 50 anos, país nenhum do mundo se comprometeu mais com a lei do que o Brasil, com a destruição dos santuários que nos foi concedido para cuidar. Nenhum país do mundo desmatou tanto. Nenhum país do mundo comprometeu tanto, invadiu tantas terras indígenas. Nenhum país do mundo foi submetida ao que nós nos submetemos e achamos que não era conosco. Porque nós somos bem assim, não é no meu quintal, não é na minha família, então não me interessa. Não é no meu estado, não é no meu município. Então, por que será que é no Brasil que o desastre está sendo maior? Nós temos que pensar. Nós temos que pensar. Porque estamos aceitando tudo isso que está acontecendo. Estamos aceitando passivelmente o que está ocorrendo. Então, esse desequilíbrio todo que nós estamos provocando na terra do Cruzeiro, na pátria do Evangelho, tem consequência. Tem consequência. Tem. E ainda terá. Porque nós não nos importamos. Não temos nos importado com quase nada. Então, vamos ter que reequilibrar. Vamos ter que reequilibrar. Vamos ter que ser espíritos mais conscientes e não admitir mais de maneira nenhuma que nós sejamos esses espíritos a sair por aí comprometendo todo o ambiente que nós nos encontramos. Então, é para a gente pensar. É para pensarmos. Até quando a gente vai levantar os ombros, não se importar com absolutamente nada, com coisa alguma, e deixa que as coisas se acabem. Então vamos refletir com muita profundidade e nos tornarmos espíritos mais conscientes, para que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos alcance e nos oportunize dias melhores. Vamos orar. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. Vamos, Senhor, nos entregar aos seus braços amorosos.
para te sentir a presença. Estamos nesse momento, Senhor, desejosos de alinharmos o nosso pensamento com o seu evangelho de amor. Permite, Mestre, que nesta hora os bons espíritos possam de nós se aproximar para nos envolver com o passe espiritual. Rogamos, Senhor, que nesta hora abençoada do nosso dia, em que nos encontramos em Seu nome, possamos nos abastecer com a prece. Possamos, Senhor, nos entregarmos com alegria e bom ânimo para servir em Seu nome. E servindo, possamos absorver dos eflúvios mais salutares que hão de nos animar para realizar o que viemos fazer na terra. Fluidifica, Senhor, junto desses amigos espirituais, a nossa água, para que possamos nos tornar espíritos mais dispostos ao bem e à verdade. Ao sorvermos desta água, Senhor, transmutada pelas energias espirituais, possamos nos encorajar para nos tornarmos cristãos. Ampara, Jesus, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, das casas irmãs, nossos amigos, nossos irmãos que se encontram internados, necessitados de amparo. Que eles possam rever nesta hora suas existências e se ligarem definitivamente a Ti, Senhor, para se recomporem. Que o Senhor os abençoe e os fortaleça. E nesta hora, Senhor, nós queremos olhar para o nosso Brasil, para esta pátria amada, Senhor, em que fomos convidados a nascer. E rogamos a Deus nosso Pai que nos auxilie para deixarmos de ser aqueles espíritos, Senhor, que desrespeitam o próximo, que desrespeitam a natureza, que desrespeitam os jovens e as crianças pela falta do exemplo. Que nós na terra, Senhor, na terra do cruzeiro, possamos ser aqueles espíritos corajosos de fazermos o melhor onde quer que nos encontremos. Que nós, brasileiros, não possamos mais admitir os crimes que são perpetrados contra a natureza. Essa natureza que nos protege, que nos alimenta, que nos cura. Que sejamos nós os espíritos a nos manifestarmos contra as barbaridades. Quanta injustiça, Senhor, que nós temos assinado e concordado. Que tenhamos a coragem de viver a vida verdadeira e operar no bem aonde quer que nos encontremos. Que o Senhor nos ampare,
hoje e sempre.